Hoje, nossa entrevistada super especial no podcast Ela VIP. Faz tempo que eu tô querendo fazer a entrevista com ela. Uma advogada super famosa em toda a nossa região. Uma pessoa incrível, super inteligente. Ela é culta, ela é chique, ela é poderosa. Já foi Mulheres de Ela VIP várias vezes, né? Adriana Pinho. Adriana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Ela VIP. É um prazer, Milton, estar aqui. Eu tô muito feliz, realmente, né? Demorou um pouquinho, mas eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Eu também. Nós marcamos algumas vezes, acabou que não deu certo, né? Quando eu podia, ela podia. Adriana, vamos falar um pouco sobre você, da sua vida pessoal. Você nasceu em que cidade? Eu sou de Paranaíba, Mato Grosso do Sul, e vim para Rio Preto em 93, né? Fazer cursinho e tal, e fiquei aqui fiz faculdade. E tô aqui até hoje. Paranaíba é uma cidade que eu gosto muito, é um berço da Ela VIP lá, Sim, né? Uma sociedade muito especial para mim, né? Sim, as pessoas adoram a Ela VIP lá, elas consomem mesmo, gostam de ler, de ver. Você vê em vários lugares, né? Você tem a Ela VIP ali. Eu tenho um carinho também, porque eu conheci tanta gente especial em Paranaíba que eu não sei nem dimensionar, né? Adriana, e quando você decidiu que era direito que você gostaria de exercer? Então, eu não decidi, né? Na verdade, eu sempre pensei em fazer medicina por conta do meu pai. E aí eu prestei 2 vezes, tal, e aí não passei, fiquei naquela, será que eu faço cursinho? Será que eu não faço? Aí fiz direito. No começo eu não gostei, mas depois a gente vai se adaptando. Tem uma matéria ou outra que a gente se envolve mais e fui levando. E aí, quando eu me formei, meu pai estava aqui em Rio Preto, tinha uma clínica e tal, e ele nunca gostou de mexer com burocracia. Nada, não resolvia nada da clínica. E eu comecei a ajudar a resolver coisas de Receita Federal, que naquela época a gente tinha que ir até o lugar, não tinha nada online, né? Então a gente ia até a Receita, Secretaria de Saúde, Prefeitura e tudo mais. Então, a partir daí eu comecei a me envolver com a medicina, mas de uma outra forma, né? Sim, não deixou de estar lá, né? Exatamente. E quanto tempo você fez esse trabalho? Desde os 17 anos eu estava já ajudando, né? Mas quando eu me formei, aí ficou um pouquinho mais formal. Aí meu pai me indicava para os amigos dele, né? Para os médicos, algumas clínicas, e assim foi surgindo, assim, toda a parte burocrática, né? Eu acabava resolvendo para esses médicos e para as clínicas, e foi desenvolvendo dessa forma. E era uma época que não existia direito médico, né? Não se falava em direito médico. É super recente, né? É bem recente. E que instituição você escolheu estudar e como foi para você? Eu fiz na Unirp. Foi muito bom para mim lá. Eu fiz, assim que eu saí da faculdade, assim, passou um tempo, eu já fiz uma pós-graduação em empresarial por conta desse trabalho mesmo, né? De burocracia, de empresa, como constituir empresa, como é que tem que ser. Então, eu decidi fazer a pós em direito empresarial e isso me ajudou para a clínica médica. Né? Eu trouxe muita coisa dessa pós-graduação para a clínica médica. Então, foi assim que eu comecei mesmo. São José do Rio Preto foi devido à demanda de clientes que você resolveu mudar para cá? Então, na verdade, como eu vim com o meu pai, quando ele veio para cá, né, ele montou clínica, que ele trabalhou aqui, foi aqui 10 anos. Eu fiz faculdade aqui nessa época, né? Quando eu me casei, eu morei 2 anos em Campo Grande. E aí depois nós voltamos para cá. E aí de lá eu sempre fiquei aqui. E como aqui é uma área médica muito forte, né? Tem grandes médicos, grandes clínicas, hospitais de referência. Para mim foi muito, assim, muito bom para eu continuar, né, com o direito médico e realmente me especializar, me formar nessa área. Então, assim, para mim foi excelente ficar em Rio Preto. Sim. A gente ouve falar sobre direito médico, né, de uma maneira um pouco mais recente, né? Por quais motivos você acha que hoje é tão importante essa área? Antes, a gente via o direito em si como processo, né? A parte jurídica, judicial só, né? O processo judicial. Hoje, a gente vê o direito de uma forma mais preventiva, especialmente no caso do direito médico. O médico hoje, ele tem que seguir muitas normas para poder trabalhar corretamente, né? São normas do CFM, da Secretaria do CFM, que são as resoluções que elas normatizam o ato médico, a profissão do médico, a ética, né? Então, tem normas específicas para o médico.
Existem as normas gerais também, que envolvem também, claro, né? Mas tem muitos detalhes, então você tem que seguir resoluções da Anvisa, coisa do direito sanitário mesmo, vigilância sanitária de cada cidade, as normas da cidade. Então, são muitas coisas que envolvem o trabalho e o dia a dia do médico. Então, a gente não pode hoje pensar só em processo, só em defesa do médico, judicialmente falando. A gente tem que realmente estruturar o trabalho do médico administrativamente, preventivamente, né? E hoje vem crescendo muito isso. Hoje os médicos estão se conscientizando de que eles precisam desse direito preventivo, dessa prevenção. E isso a gente faz com documentação médica, existem termos exigidos pela lei, pela resolução do CFM, para você fazer um tratamento médico num paciente. Então, existem vários documentos que a gente consegue estruturar para proteger o médico e também proteger a relação médico-paciente, a de confiança, né? Essas resoluções, essas diretrizes, elas sempre existiram. E tinha falha por desconhecimento da sociedade ou do médico? Aí eu acho que de ambas as partes. E também a gente não usava muito isso no judiciário. A gente pegava Código de Defesa do Consumidor, Código Civil de Responsabilidade Civil, o CPC, a gente usava só essas leis gerais, né, para casos médicos. E, na verdade, a gente foi entendendo que é muito mais específico do que a gente imaginava. Então, hoje, a gente dá mais ênfase para as resoluções do CFM do que para uma norma geral. Né? Então, acho que foi mudando com o passar dos anos mesmo. Ultimamente, mais que nunca eu ouço a pessoa falando, eu vou processar esse médico porque ele deixou meu nariz torto, alguma coisa nesse sentido, ou o rosto ficou daquele jeito. Mas nada é tão simétrico, né? Às vezes, o paciente também tem que ter a consciência que, lógico, tem os erros, claro, mas assim, muitas vezes está só a cabeça dele, né? É muito subjetivo, né? Determinadas coisas. E é uma certa moda, né? A pessoa fala, vai atrás que você ficou com um seio maior que o outro. Isso acontece muito. Acontece demais. Inclusive, ações de erro médico, né? Que hoje a gente nem chama mais assim, a gente chama de serviços da saúde. Elas cresceram demais. Então, assim, é um crescimento que a gente não tem nem como ordenar mais, né? A gente tinha um número de 500% no último ano e agora a gente nem tem mais como quantificar isso, sabe? Mas isso acontece muito por interpretação errada do paciente. Não é só culpa do paciente. Às vezes o médico não consegue ser tão transparente quanto precisava, né? Mas o paciente, ele tem muitas informações, como você falou. Processa que tá errado, você tem seu direito e tal, né? Pega teu dinheiro de volta, isso aqui. Gente, deve ser assim, né? Exatamente. E isso acontece porque hoje a gente tem muita informação pela internet, né? Então, você tem informação o tempo todo. E principalmente quando essa parte de estética, por exemplo. Vamos usar como exemplo. Aí tem a opinião da amiga, tem do marido, da mãe, não sei o quê, e fala, é verdade, ele é uma graça, mas olha, eu acho que não... Deve ser meio frustrante para o médico, né? Quando não tem nada, mas mesmo assim a pessoa fala, olha, eu não gostei, né? E como que é proteger os dois lados? Então, isso é muito importante, porque isso tudo que você falou vai um pouco da expectativa do paciente. Né? Então, ele cria uma expectativa de resultado certo e determinado. E medicina não é bem assim. Existem muitos fatores que envolvem um resultado, né? Depois de um procedimento estético, cirúrgico. Então, existem coisas externas que envolvem aquele resultado. Só que o paciente, ele cria aquela expectativa. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente tem que instruir o médico, e o médico tem que ter essa consciência de explicar minuciosamente para o paciente como vai ser o procedimento, ou o tratamento, ou a cirurgia, ou pós-cirúrgico, para o paciente entender todos os riscos e todas as possibilidades de resultado esperado, né? Não aquele resultado certo que o paciente imagina. Então, por isso que a gente faz contrato de prestação de serviços, né, para o médico especificar qual será o serviço dele, o valor, a extensão desse serviço, termos de consentimento. Tem o termo de consentimento do hospital, que ele é mais genérico, mas o médico deve fazer o termo de consentimento da especialidade dele, do trabalho dele, do ato médico em si.
Então, esse termo de consentimento, ele pode ser informativo, que é uma coisa mais simples, um procedimento mais simples. O termo de consentimento livre e esclarecido, que explica para o paciente tudo o que está acontecendo, ele pode expor a dúvida dele e o médico responde e esclarece tudo. Então, são documentos muito importantes. E o prontuário médico? O prontuário ele tem que ser extremamente detalhado. Sim. Porque ele é a prova base de tudo, quando você vai falar de um processo judicial. Sim. O que está no prontuário é o que realmente aconteceu. Se o médico não colocar ali algum detalhe importante, você não tem mais como provar aquilo. Você vai depender de testemunha, mas isso é E tem relativo. muito paciente, né? É claro, cada caso é um caso. Sim. Eu não estou querendo defender nenhum dos lados aqui. Mas tem muito paciente que mente, né? Eu me lembro de um caso que eu vi que o médico falou, você não pode fumar durante um determinado período, porque essa sua cirurgia é assim, assim, assado. Ela fumou. E falou para ele que não fumou. E lógico, deu uma complicação. Aí ela jogou a culpa no médico, eu me lembro desse caso, e fez uma série de exigências, né? E, na verdade, o erro estava com ela mesma, né? Então, mas aí a parte que ia favorecê-la, né? E queima a imagem do médico de uma maneira chata, né? Porque ele não teve culpa. E como que você vai provar, né? Exatamente. A gente não tinha como... E é tão complicado isso porque processo judicial ele é público, né? Se você não coloca segredo de justiça, qualquer um pode pesquisar. E vinha escrito erro médico. Então, assim, não tinha uma decisão definitiva, mas estava lá, processo de erro médico. Sim. E isso era muito complicado, por isso que mudou a nomenclatura. Hoje, se você procurar qualquer TJ do país todo, você vai ver serviços médicos, serviços da saúde. Sim. Né? Então, justamente para não caracterizar um erro médico sem ter condenação. Outra característica, desculpa até tocar no assunto, mas eu noto que determinadas classes médicas existe uma rivalidade entre o médico e o outro, né? Até questão de faixa etária, questão de posicionamento, você está começando agora, não sei o quê. E tem aquelas coisas de reclamações no Google. Eu não sei, no passado ainda pode ter essas reclamações forjadas. Então, acontece muito, viu? Porque um quer competir com o outro ali? Acontece muito. Realmente isso não pode acontecer, não deve acontecer. Só que você não tem como evitar quando você vai para o Google, né? E o Google, ele tem um problema muito grande, que às vezes você não consegue excluir aquilo ali. Você tem que entrar com o processo e provar tal para exclusão. Então, existem casos e casos, né? Mas quando acontece isso, de você não conseguir excluir, você tem que tomar esse tipo de atitude. E assim, é muito complicado o médico na internet, né? Sim. E hoje também, ao mesmo tempo, não tem como ficar fora dela. Sim. Né? Então, você tem que colocar na balança mesmo e tomar muito cuidado. Sim. Inclusive com a publicidade médica, né? Eu me lembro que no começo do Instagram, alguns médicos existiam muito a ideia de aparecer no Instagram, de fazer vídeo, né? Isso é recente, né? Hoje eles aparecem muito, mas alguns escorregaram ali, tiveram os deslizes, né? Exageraram demais. Sim. Começaram a fazer muitas dancinhas, micagens, assim, até com a própria equipe, né? Eu ficava pensando, gente, fazer isso com a própria equipe, imagina se um funcionário desse depois sai e fala, ele me usava. O papel de vocês é orientar todas essas questões? Exatamente. Por que isso? Existe uma norma sobre publicidade médica que ela é específica pelo CFM, inclusive uma resolução sobre ética médica e a publicidade médica. Então, a gente tem que fazer esse tipo de publicidade dentro daquilo ali. Deu uma flexibilizada, hoje está um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim, existem princípios que eles vêm lá de trás, da década de 30, sabe? Que eles são mantidos. Que é a privacidade do paciente, a preservação da identidade do paciente. Você não pode ter uma concorrência desleal, por exemplo, falar que só a sua clínica faz determinado procedimento, sabe? Que aí caracteriza uma concorrência desleal. Você não pode expor nenhum paciente em nenhum estado, né? Que, por exemplo, um parto normal. Isso não pode ser exposto, não pode aparecer uma paciente num momento de um parto normal. E acontece. Cirurgia plástica também acontece, às vezes aparece o rosto da pessoa, aparece o corpo todo, sabe? Sim. Então, esse tipo de coisa não deve acontecer. Aparece muito? Aparece. Se tiver uma fiscalização, ele vai responder.
né? Essa questão, né, do marketing, do médico, né, além do Instagram, eu noto que assim, nas avenidas, antigamente, quando você passava, você via outdoor assim, com promoção da batata no supermercado tal, né? Hoje você passa e você pode contar. Você vê um carro, uma joalheria e 10 médicos. Sim. Um carro, uma joalheria, 10 médicos. E eles estão ficando todos iguais. Alguns você não consegue entender se é uma propaganda de uma joalheria ou se... E outro dia eu estava passando, eu vi uma placa de pau, assim, de madeira, né, uma propaganda de uma médica. Eu fiquei pensando assim, gente, mas a que ponto que está chegando? Isso é normal ou eu que estou achando assim? Porque muitos falam, eu não gosto. Milton, não gosto muito de aparecer, então, por favor, não insista, não quero sair em revista. Depois você vê no outdoor, milhares de pessoas passando, eu falo, mas por que ficou tão normal em Rio Preto você passar e ver todos ali no outdoor? Não tá um exagero? Isso aconteceu justamente por conta da flexibilização que teve para a publicidade médica. Porque o médico ele era muito engessado para fazer publicidade. E aí, com o Instagram, com o TikTok, que essas redes sociais elas foram tornando mais natural a publicidade. Então, teve essa flexibilização e agora tem normas para você fazer um outdoor. Né? Você tem que colocar suas informações ali. É claro que muita gente não gosta desse tipo de exposição. Acha que fica muito comum a outro tipo de propaganda. Não é ideal para médico. Só que tem usado tanto, e aqui em Rio Preto é uma cidade recorde de outdoor de médico. São umas médicas lindas, né? Verdadeiras Sim. modelos, homens também, mas assim, eu fiquei pensando outro dia, falei, mas gente, mas por quê? Parece que tá assim, você vai hoje a pessoa sai pegando, né, no outdoor. Eu acho legal, acho lindo, mas assim, eu só comecei a achar esquisito o excesso. O excesso. Porque aí você via, a hora que eu vi a placa de madeira, e principalmente de um assunto assim que não é tão legal fazer mídia em cima disso, né? E então, a hora que eu vi, eu fiquei pensando, falei, gente, mas será que eu que tô achando exagero? Não. E é tão engraçado quando um médico faz alguma coisa, algum tipo de publicidade que está um pouquinho diferente do que estava sendo feito, parece que todos seguem a mesma linha. Como tinha as dancinhas, aqueles negócios de ficar fazendo... Exatamente. Que é água pode, sabe? Todo mundo começou a fazer, né? Todo mundo começou a fazer. Teve um caso grave que eu ouvi dizer, que teve uma médica, não sei de que estado, aí que ela pegava banha, né? Eu fiquei sabendo disso, que horrorizado. A pessoa pegava banho e falava, quanto você vai perder, não sei o quê. E as pessoas, eles começam a pegar essa linha. Não, mas teve muitos casos. Teve teve de pegar pedaço de carne, tipo um pedaço de uma picanha, sabe? Falava assim, é uma picanha inteira. Chato. Teve muito caso assim. Mas vai do bom senso, não é uma questão de critério médico. Isso tem que ser da pessoa, isso é muito falta, assim. Chega a ser uma falta de respeito, né, com o próprio ato médico em si. Então, eu acho que tudo tem que ter um limite, sim, sabe? Não tinha como manter a publicidade médica tão engessada como era antes, não tinha como, porque realmente já estava mudando, já tinha mudado, né, na verdade. Então, o CFM só adequou um pouquinho à realidade hoje, atual. Só que existem regras que elas devem ser mantidas, porque o médico, ele tem que ter o sigilo médico, e isso é muito sério. E a privacidade do paciente, ela tem que ser mantida sempre. Então, são princípios que você não consegue fugir deles, sabe? Então, ainda que a publicidade tenha mudado muito e você pode expor mais a sua profissão e o seu trabalho, existem algumas regras que têm que ser mantidas. Sim. Atualmente, qual que é o principal motivo que leva a um processo judicial na classe médica? Erro médico. Como caracteriza o erro médico? Então, é o que a gente vê muito, né? O erro médico ele ficou um pouco banalizado, né? Todo mundo acha que tudo é erro médico e não é bem assim que funciona. Para você provar que ocorreu um erro médico, você precisa provar a culpa do médico do ato que ele fez com o dano causado ao paciente. E para isso, você tem que provar se teve negligência, imprudência, imperícia do médico. E isso não é tão simples às vezes. Por isso que a gente fala que o prontuário é essencial. O prontuário médico, o prontuário que, mesmo no pós-cirúrgico, por exemplo, falar de uma cirurgia, no pós-cirúrgico, quem acompanha toda a evolução do paciente, mais efetivamente, é a equipe de enfermagem. Sim. E a equipe de enfermagem, ela vai descrevendo tudo que está acontecendo com o paciente ali.
Então, o prontuário, da mesma forma que ele pode condenar o médico se tiver ali especificado que teve uma intercorrência ou um problema muito grave que o médico não soube conduzir, isso pode complicar para o médico. Só que, na maioria das vezes, não é assim que acontece, porque o prontuário está lá detalhado. Que foi tudo bem na cirurgia, não teve nenhuma intercorrência, que o pós-cirúrgico, quando ela estava em observação, foi tudo correto, não teve nenhum problema com a paciente. Aí tem todo o detalhamento do quarto, quando ela está internada. Essa evolução clínica, essa evolução da recuperação da cirurgia, se ela correu tudo bem, é muito difícil uma insatisfação ou como é que eu posso dizer? Um sentimento de que não tenha ocorrido bem, né? Um sentimento íntimo do paciente, para ele provar um erro médico é muito difícil. Sim, e tem, né, até essa questão, acho que você estava falando, desse pós, né, que às vezes a pessoa está na casa dela e ela cometeu alguns deslizes, né, foi fazer uma esteira, sendo que não podia, aí volta. Exatamente. E quando você vai fazer uma cirurgia, você tem que estar consciente de que você, até um dente que você vai mexer, você está correndo risco, né? Então, eu acho que as pessoas tem que entender, né, que você corre o risco, toda cirurgia você tem um risco, né? Mas toda também cirurgia. Vai, né? Você precisa fazer uma cirurgia. Exatamente. E em questão, assim, essa falta de respeito que hoje tem com a classe médica, eu noto na televisão, com o Sistema Único de Saúde, ou no particular, que eu acho que as pessoas estão passando um pouco dos limites. Porque assim, eles atacam qualquer médico, né? Chega num posto de saúde, eles acham normal, dá um tabefe na cara da médica. O que vai acontecer? Muitos médicos bons vão querer parar de trabalhar ali, né? É lógico que tem um problema de que tem superlotação e tem sim, cada médico tem a maneira de conduzir sua carreira ali, né? Alguns cometem deslizes. Sim. Mas eu acho que está passando muito do limite a agressividade com o profissional da área médica, como se isso fosse normal. Qual que é o seu ponto de vista em relação a isso? Realmente isso vem acontecendo e assim, e vem aumentando muito, sabe? Muita gente acha que é só no SUS, não é. Clínica particular também acontece, sabe? Tem casos em clínica particulares que o paciente ele ficou revoltado porque não pôde fazer um exame, por exemplo, né? E ele quebrou a clínica, mas porque ele não fez o preparo exigido pelo médico para fazer aquele tipo de exame. No caso do SUS, é claro que a gente vê com mais frequência por conta de todos os problemas do SUS, né? Da superlotação, às vezes não tem como fazer um exame imediato, então a demora revolta as pessoas. Só que essa agressividade, e é uma agressividade física. Física, que moral, antes, tudo, né? Exatamente. E antes era muito verbal, né? Verbalizava muito, falava que o médico não prestava, e chamava polícia e televisão e tudo mais. Hoje, eles agridem. Tem casos de médica que teve que fugir. Sim. Sabe? E uma coisa que não tinha nem acontecido com ela, né? Foi num plantão anterior, ela nem sabia o que estava acontecendo, ela teve que fugir, que ela ficou com medo de ser morta. Isso precisa ser revisto, né? Urgente. Muito. Tem que ter mais segurança, eu acho, também ali. Lógico que tem que ter fiscalização. Sim. Mas acho que cabe a um órgão do próprio saúde. E é o CRM, né? Que fiscalizar. Exatamente. Agora, eu vejo... Claro que você pega muito flagrante no médico dormindo, aquelas coisas lá, sei lá se pode, se não pode, eu não entendo nada disso. Mas eu vejo também políticos que às vezes chegam para criar um nome em cima, né? Falam, olha, outro dia eu vi um médico, acho que da Tuba, se não me engano, Valinhos, não lembro. Que eu achei assim, o prefeito chegou e falou, você está despedido, você não sei o quê, mostrando a cara do médico. Eu fiquei pensando assim, tudo bem, ele cumpriu o papel dele lá de demitir o profissional, mas para que expor ele na internet? Porque ele queria ele mesmo aparecer. Eu achei uma pena, porque você vê uma pessoa que tem um nome a zelar, você tem uma carreira. Como que uma pessoa chega e faz isso e põe no YouTube, sabe? Umas coisas meio assim. E assim, e são atitudes que viralizam, são vídeos que viralizam, né? Sim. Porque aí, quando você leva para o lado da política isso daí, né? A ideia realmente é viralizar, né? E você leva pessoas, você induz pessoas a pensarem que aquilo ali é o correto, né? E que ele está simplesmente defendendo a população. E não é bem assim que funciona. Porque a gente não sabe o que está acontecendo ali dentro, né, daquela unidade de saúde. E quando tem os casos que você estudou medicina, você sabe o que é bom e o que não é, que vai até matar uma pessoa se você der uma determinada medicação, né? E aí
Outro dia eu vi que a médica falou, olha, eu não posso dar isso para sua filha, tem que esperar 7 horas. E aí a mulher foi lá e deu um tapa na cara dela e tudo assim. É de uma agressividade, mas por quê? Porque desconhece. Isso vai afastar muita gente a pensar em fazer medicina, porque a gente está perdendo muito o respeito pelo profissional da classe médica, né? E, em contrapartida, a gente vai ter um monte também que vai perder o respeito do lado de lá também, porque eles falam, tá tudo tão banalizado, vamos deixar, né? Então, assim, é uma pena, mas eu acho que tem que ter uma fiscalização maior, sim, em cima da classe médica, mas isso não cabe, acho que a própria população fazer. Exatamente. Muito menos essas pessoas que querem aparecer que é nítido, né? E tem lugares, tem órgãos que você pode fazer denúncia. Sim. Sabe? Você pode fazer sua denúncia, falar o que aconteceu, eles vão lá fiscalizar, ou até mesmo se for um caso de chamar uma polícia, mas você chegar e agredir o médico, sabe? E tem que ter mais segurança também, né? Até para poupar a vida da própria pessoa. E nas unidades de saúde não tem segurança nenhuma ali, entendeu? E como que você trabalha num ambiente desse, um tenso, absurdo. E não sei o quê, atender 70 pacientes em um dia. Exatamente. E aí, e muita gente pensa, ali olhou na minha cara, eu imagino que seja. Mas também você tem que seguir diagnósticos, né? Você não pode falar, minha linda, deita aqui que eu vou ver, né? Porque assim, às vezes o problema... protocolos para você seguir. São tantos pacientes, assim, no período da manhã, depois no período da tarde, que você tem que agilizar aquele atendimento. Isso é ideal? Não, não é. Só que quando você pega... Vamos voltar no SUS, né? Porque o SUS é nossa base para tudo na saúde, assim. Porque realmente o SUS ele tem uma estrutura, assim, é muito bonita de se ver, sabe? Sim. É que realmente é muita gente. O país é muito grande, né? Não dá conta mesmo de atender. Mas quando você pega o SUS, que você tem lá 30 pessoas para serem atendidas e de repente chega uma pessoa que está num estado mais grave, você é obrigado a atender aquela pessoa que está no estado mais grave, entendeu? E isso causa uma revolta nos demais que estão ali esperando, que é onde complica tudo. Então, assim, a percepção do paciente, ela vem de um monte de informação que ele recebe, sem conseguir interpretar como isso funciona no dia a dia. Sim. Ele vai pegar aquele vídeo que ele viu da agressividade, Exatamente. vai achar que todo o sistema único de saúde é ruim. Eu acho que falta esclarecimento na população, mais debate a respeito disso. E sim, se tem médico cometendo coisas erradas ali, né? Tem que ser fiscalizado, mas não dessa forma, né? Exatamente. Mostrando, jogando no YouTube, que eu acho que isso só faz mal para todas as áreas. Só faz mal. O que você achou recentemente? Tivemos aí o caso de 2 meninas que eram umas 2 estudantes que falaram a respeito de um caso clínico. Elas eram residentes, não me lembro. Elas estavam em internato, era estudante ainda. O que você achou daquele caso? Aquilo foi um absurdo, né? Ali a gente consegue entender o porquê que o CFM ele tenta proteger tanto o paciente. Fala da privacidade, fala do sigilo médico, né? De como o médico tem que agir, a conduta do médico com relação ao paciente, um ambiente hospitalar. Por quê? O que elas fizeram ali? Elas fizeram uma exposição de um caso clínico grave de um paciente que acho que era transplante de coração, se eu não me engano, né? E elas fizeram num tom debochado. Então, além de tudo, elas debocharam do trabalho médico, do ato médico, e elas causaram uma exposição daquela paciente de uma forma absurda, né? E elas causaram a exposição da paciente. Não precisa falar o nome do paciente. Eu não vi que elas falaram. Elas deram todas as descrições do que aconteceu com aquela paciente e tinha uma foto da paciente. Então, assim, não tinha o nome completo do paciente. Não é isso que identifica o paciente. E para que residentes fazerem isso, né? Fazer uma linha meio de blogueira ali, né? Meio de blogueira, só que fez uma blogueiragem muito errada, né? Por isso que às vezes tem residentes que reclamam, meu chefe de residência era um cavalo, gritava comigo. Mas, gente, tem que ter seriedade. Tem que ter seriedade. Pode achar que... A questão também é que o aluno de medicina, eu assim, pelo menos analisando do meu ponto de vista, geralmente são pessoas muito privilegiadas. É muito difícil pegar uma pessoa de classe pobre que vira médico, né? De uma geração que não sabe ouvir não, você entendeu? E que chega e acha que fala, bom, eu não quero... Eu já vi casos assim que falam assim, eu morro de nojo, não quero atender esse tipo de paciente. Sim. Sabe? Já até de pessoas próximas, assim, já ouvi. E quando estão nessa fase. Então, assim, tem que repensar se é a medicina mesmo que você quer ou se é por status, falar, meu filho faz medicina. Porque é a única coisa que dá dinheiro nesse país, sabe as coisas assim?
Vai, tem tantos outros cursos, né? Para que você vai trabalhar com saúde? Tem que ter a noção, né? Cuidar de um ser humano é uma coisa muito séria, né? Para você fazer de uma forma tão banalizada. Né? Eu vi, Milda, assim, a evolução da medicina, como ela mudou. Porque eu convivi com médicos. Meu pai tinha um hospital em Paranaíba, então ele era dono de um hospital. E você imagina aquele ambiente ali. Naquela época, o médico ele era idolatrado pelo paciente, sabe? Não tinha esses questionamentos que tem hoje. Sim, a gente admira, até hoje, né? A gente admira os nomes, né? Tem tanta gente que... É verdade. Você vê, assim, tanto médico que fez tanto, né? Pela saúde, pela medicina, pelo avanço da medicina. Então, a gente tem uma referência desde essa época, assim, muito forte. Hoje, a gente vê uma glamorização da medicina, mas de fazer a faculdade de medicina. Realmente tem um status, eu faço medicina. Sim, até dentro da universidade. Dentro da universidade. Ali é a ala da... É a ala da medicina. Toque, não, para eles o Xerox é aqui, para vocês é ali. E o aluno vai. Tchau. Tem isso da medicina, sim. Dizem que tem cursos que o aluno meio que manda, assim, fala, não, meu pai liga pro dono da faculdade, que é tudo certo, essas instituições menores. Né? Isso é tão assustador. É muito assustador. Que tipo de profissão que a gente vai ter no futuro, né? Exatamente. Que tipo de preparo? Eu assim, fico pensando, falo, gente, ainda mais eu que estou nessa fase, assim, chega numa idade, né? Que tipo de preparo que essas pessoas vão ter? É muito complicado. E a gente vê assim, medicina se abre mão de muita coisa na sua vida, né? Dependendo da especialidade que você escolhe, você tem que realmente viver a medicina, né? E será que todo mundo tem essa disponibilidade, né? Tem essa vontade realmente de trabalhar dessa forma. E muitos não escolhem áreas que estão necessitando. Né? Você não tem assim, neurologia, neurocirurgia, coisas assim que são, né? Eles quase todos falam, eu vou fazer dermato, sabe? Umas coisas assim. E aí, né, partem para essa área. Ou entra numa área e começa a fazer outra, né? Exatamente. Porque hoje existe realmente... uma ideia de que você tem que ganhar dinheiro com a medicina e pronto, e sabe? ser um profissional meio de Hollywood, assim, né? Tipo, o glamour da medicina. Né? Cheio de grifes, assim, exatamente. né? Você fala, gente, como ela é linda, uma fada. E assim, a gente tem que rever, porque a medicina é humano, né? Então, e o que mais a respeito dos erros? Dos dois pontos de vista, né? Vamos falar do paciente e do médico, né? Onde um falha, o outro falha. E o que mais engloba esse seu trabalho? Tem que entender bastante. Eu falo assim, a minha profissão, ela assim, e vou falar mais no meu ponto de vista. Eu faço defesa para médico e clínica médica. Só que eu tenho que entender qual a dificuldade, a vulnerabilidade do paciente. Porque ele é leigo. A gente tem que entender isso. Ele é leigo, entendeu? Quando ocorre realmente um erro médico, o dano é muito sério, é muito grave. Você está falando da vida e da saúde dessa pessoa que às vezes nunca mais vai voltar ao normal. Né? Não vai voltar ao que ela era antes. Às vezes fica um dano muito grave para a pessoa. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, você tem que entender quais as dificuldades desse paciente, a vida desse paciente, sabe? Antes de tomar qualquer decisão. E o erro médico, ele influencia muito a vida do paciente e do médico, né? Porque quando você comete um erro médico, além de você causar um dano muito grave para o paciente, você causa para a família desse paciente. São várias coisas envolvidas. E muitas irreversíveis, né? E muita coisa irreversível. Né? Então, é por isso que a gente ouve muito falar, indenização milionária, não sei o quê, mas é por conta da gravidade mesmo do dano causado, da sequela que fica na vida mesmo desse paciente. E, por outro lado, o médico hoje também está muito vulnerável por conta dessa interpretação que a população toda tem da medicina, né? Como eu te falei, são muitas informações que a pessoa recebe sobre medicina e nem sempre ela consegue interpretar aquilo de uma forma correta. Sim. Ela não tem o conhecimento. Informação é muito diferente de conhecimento, né? Para você ter conhecimento de uma área, você tem que aprofundar naquilo ali, né? E a população hoje não, ela acha que ela entende de medicina. Acho que leu no comum. Google, né? Eles leem. Exatamente, o Dr. Google está ali para te responder, né? Então, ó, tem paciente que chega para o médico e fala assim, olha, eu quero que faça isso de tratamento. Ou então, eu não quero tomar esse medicamento porque o meu vizinho teve problema com o medicamento. Não é assim que funciona. Gente, é demais, né? Falta muito esclarecimento. Muito esclarecimento. Então, a gente fala da vulnerabilidade do médico nesse sentido.
Porque o paciente, ele vem com uma certeza, mas é a certeza dele, a interpretação dele. Mas cabe ao médico, de uma forma clara, explicar qual a real situação, né? E a condição clínica do paciente, como que vai ser um tratamento, por que para uma pessoa acontece de um jeito e para ele não vai acontecer. Que medicina não é coisa que porque fez para blogueiras lá, deu certo para blogueira que vai dar certo para você, né? É que o corpo é diferente, sua saúde é diferente, seu status, sua idade, né? Tudo seu biotipo, sei lá, tudo que tem a ver, né? Tudo que tem a ver. Então, temos um longo caminho pela frente dessa falta de conhecimento, da explosão da internet com vídeos assim que falam, eu quero fazer assim, né? E que é normal a violência, porque não é, né? Não é normal. Não pode normalizar isso. Não pode. Porque ali, além do médico, tem um paciente que está sendo atendido. Claro. Né? Teve um político que ele invadiu o consultório. Não foi só a UPA. Ele invadiu o consultório no momento de uma consulta médica. Então, isso é um absurdo, né? Cadê a privacidade? Cadê o sigilo? Cadê o respeito pelo muitas vezes o médico nem sabe, fica perdido, sabe o que está acontecendo. O que eu vou fazer agora? E eu vejo muito vídeo também de falsos médicos, né? Como cuidar de tudo isso, né? O que leva uma pessoa a cometer um crime desse, né? Aquela que cuidava do paciente com câncer. Olha a gravidade disso, tem que ter mais fiscalização em cima disso, né? Tem. Como que fala? Ela é a médica. Eu falei, como assim? Como isso aconteceu? Não, e é uma doença simples. mental. Você sabe se aquela pessoa existe, se ele é realmente médico, né? Tem como você buscar no CRM, né, do Estado. E procurar em lugar legítimo, né? No CRM, tudo. Porque no Google você pode pôr lá e tudo vira uma verdade. Tudo vira uma verdade. Mas eu fico assustado de ver você cair na mão de um profissional desse, que nem médico né? Só porque tem cara de médico. Exatamente. Né? Adriana, e o que mais que você gostaria de falar nessa entrevista que eu não te perguntei? Porque, na verdade, para mim, esses assuntos eu acho interessantes, mas eu não tenho um preparo, um crivo que talvez você tenha em relação a todos os problemas que acontecem. Eu acho, Milton, assim, que a gente tem que dar um olhar mais cuidadoso para o trabalho do médico em si, hoje em dia, né? Porque, como eu te falei, a evolução da medicina e a evolução, a forma como o médico hoje trabalha, ela é muito diferente de muitos anos atrás. Então, talvez isso também tenha desencadeado tanta mudança no comportamento do paciente, né? Então, hoje, o que é o ideal? O médico, se ele for um especialista, realmente ser especialista, ter um título de especialista, não divulgar como especialista, porque isso pode comprometer a imagem dele, ter a documentação correta de tudo que o paciente vai fazer na clínica, né? Desde prontuário, aos termos de consentimento. Contrato de prestação de serviço é muito importante, principalmente em casos de tratamentos longos, né? Cirurgias, e os termos de consentimento nos casos de doenças mais graves também, que às vezes a gente não vê. Caso de tratamento para câncer, né? Por quê? Porque tem muito efeito colateral, tem altos e baixos. Então, tudo isso é muito importante do médico expor para o paciente. Então, a documentação médica, a estruturação da clínica, a forma como a tua clínica vai funcionar, né? A gente faz muito um planejamento de conduta e atendimento para a própria secretária entender como que ela pode tratar o paciente, o familiar do paciente, o que ela pode falar, o que ela não pode falar, de acordo com a ética médica. Então, tem muita coisa que você consegue fazer para evitar maiores problemas, né? O conhecimento, o esclarecimento, a ética, eu acho que liberta, né? É bom para os dois lados, né? Ninguém está querendo só proteger o médico, está querendo deixar o paciente ciente das coisas, né? Às vezes você vê muitos casos que o médico e a própria secretária dele, que ela é a porta de entrada da clínica, né? Não tem empatia com o problema do paciente. Ela tem que entender o que está acontecendo com o paciente, tem que saber o histórico desse paciente, sabe? Que às vezes ele chega ali tão fragilizado e ele busca aquele médico não só pela saúde dele no momento, mas para amparar mesmo, né? Para dar um conforto. Eu noto assim, não sei se ainda existe, mas eu lembro assim que tinha uns tipos de marketing antes da internet mesmo, que a pessoa falava que a agenda dela estava sempre cheia, nunca tinha. Aí se você falasse que era pelo plano de saúde, em 2057 eu tenho. Não, mas é no particular, peraí, que na quarta tem uma vaguinha. Isso não é antiético demais? É bem complicado isso, né? Isso teve muita denúncia em plano de saúde por conta disso, que os próprios pacientes denunciavam os médicos, né? O que acontece?
o médico, ele deixa realmente uma agenda para particular. Sim. Né? Porque se você pensar só no plano de saúde, você vai lotar a tua agenda o tempo todo, o dia inteiro, porque a demanda é muito maior do que o particular, né? O que acontece? A secretária, às vezes, ela não tem uma orientação adequada para isso. Sim. Sabe? Ele não está deixando de atender o paciente dele que é conveniado. Não é isso. Mas, às vezes, quando a secretária ela fala assim, pelo convênio não tenho hoje, nem essa semana, mas pelo particular eu tenho. Ali, o que ela está fazendo? Ela está mostrando que ela tem um então eu quero uma consulta. Só daqui 3 meses. Mas para particular tem. Você vê que ela fez um contrato verbal de que ele atende, aí ela quebrou aquele contrato verbal falando, não, ele não vai te atender porque ele só vai atender particular. Gente, a secretária tem que ser muito bem orientada. Tem que ser muito bem orientada, é muito complicado isso. E ao mesmo tempo, o médico também não pode abrir mão de atender o particular. Sim. Então isso tem que ser muito bem estudado para ter um equilíbrio nesse atendimento. Você não pode dar privilégio para um ou para outro. E tem aqueles médicos também que, às 14 horas, aí dá 20 horas, você tá lá ainda esperando. Tem um médico que uma vez me fez esperar 10 horas. Como era do coração, eu acabei ficando. Senão eu ia morrer do coração, né? Ou ficando lá ou saindo, eu ia acabar morrendo. Mas também não volto mais, porque assim, tá sempre em cirurgia, todo mundo tem problema, né? Mas eu acho que tem também que ter um pouco mais de ética, né? Porque aí você ia lá, ela tava lá escovando as unhas, né? Falando, pede pra trazer uma lata de pêssego pra servir pro meu filho, sabe? Na verdade, eu falo, gente, você realmente tem que repensar se é a medicina que a pessoa quer fazer. Mas você sabe que realmente isso virou um marketing para médico, né? Uma época. Hoje tá menos, tá diminuindo isso. O médico tá tentando ter mais pontualidade, né? Mas teve uma época que isso virou marketing. Se o médico atrasa, tá muito lotado, é muito badalado, né? Todo mundo tá querendo ele. Então teve isso mesmo. Sim. Mas hoje tá diminuindo bastante isso. Você vê que eles estão evitando esse tipo de acontecimento, de situação. Tomara que a gente só quer que tudo melhore, né? Nós não estamos aqui para criticar ninguém, principalmente que é uma classe que a gente precisa muito. Né? Todo o nosso respeito a toda a história de profissionais incríveis, né, que fazem a medicina ser tão importante, que tanta gente tem a admirar, né? Então, tomara que as novas gerações venham pensando, né, entendendo desses legados também, e não só por esse status, e que a sociedade não seja tão desassistidas de conhecimento a ponto de achar que é normal ficar aí gravando, batendo em médico, né? Que, gente, pelo amor de Deus, isso não dá para normalizar mesmo. Se isso não é bom para ninguém, em qualquer situação, né? Como é que você faz isso contra um médico na hora que ele está trabalhando ali, né? Respeito dos dois lados e cada um compreender que a gente não vai resolver um problema de saúde dessa maneira. Não vai resolver, de maneira alguma. Adriana, nosso espaço está eternamente aqui aberto para você, obrigada. Porque eu gostei tanto desse bate-papo. Desculpa talvez a falta de critério para fazer as perguntas, porque é uma área abrangente para você, limitada para mim. Mas a gente está aberto aqui, o podcast Ela VIP, para mais informações. Até o mês que vem você podia voltar de novo. Obrigada. Porque aí a gente vai colocando em todas as plataformas e que isso chegue ao máximo de pessoas possível. Tomara, é muito bom. Adorei, viu? Muito bom falar com você. Obrigada, Milton. Só tenho a agradecer. Gente, muito obrigado. Obrigado por terem ficado até aqui assistindo com a gente. Novas dúvidas, mandem para mim que eu faço perguntas para ela mês que vem no podcast Ela VIP. Um beijo.